Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bissocast. Hoje nós temos aqui um convidado super especial, o César Chiaia. E nós hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós já vamos falar isso durante algum tempo. E aí hoje surgiu a oportunidade, vamos conversar. Hoje nós vamos falar sobre menos Estado, mais liberdade. Vamos falar menos Estado nisso, mas... Vamos falar sobre o liberalismo e nada mais do que o liberalismo, né? É só o liberalismo hoje. Hoje é só o liberalismo. Menos Estado e mais vida. Exato, e é sobre isso. Mas, bro, antes de mais nada, como é que estás mesmo? Mano, estou fixe, bro. Estou fixe. Disposto? Não, está tudo bem. Tá tudo com bem. Boa energia, boa vibe. Vai ficar tudo bem. É o que importa, meu. Exato. É o que importa. Mas, meu, apresenta-se para o pessoal. O pessoal não deve te conhecer ainda do Bisso. Quem é o César? O que é que o César faz? Faz aí uma breve apresentação. Meu nome é César Chiaia, portanto sou estudante. O César gosta de falar de política, então é por isso estamos aqui. És o menino que fala política. Exato. E não sou do menino que não fala política, sou o menino que fala política. Tá então, bom, bro. Pronto, estamos aqui para isso. Então é isso, meu. Eu acho que há sensivelmente 3 ou 4 meses nós tivemos uma discussão sobre o liberalismo e de como ele afetava a nossa realidade de uma forma direta. Se calhar a conversa ia começar por aí. O que é o liberalismo na prática, César? Para falarmos do liberalismo, devíamos começar, se calhar, em tentar separar ou quando é que surge esse debate, essa ideia do liberalismo, que é o liberalismo clássico, né, que surge mais ou menos para aí no século XVII e XVIII, uma corrente ideológica que fez frente ao regime na altura, que é o absolutismo, né? Esse surgimento do liberalismo é para fazer face àquilo que diríamos a interferência do Estado. Ok, só para ajudar aqui, só para contextualizar também. Ou seja, nós temos vários tipos de modelos políticos. Nós temos o comunista, temos o capitalista, temos o liberalismo surge como um modelo alternativo, exato, face a esses modelos absolutos. Ok? Ou seja, nós estamos a falar de liberdade, não é? Na verdade, em termos práticos, é a liberdade, ou seja, o liberalismo dá a oportunidade ao indivíduo fazer por si mesmo. Aproveitar das suas capacidades, da sua capacidade psicológica, física, ok? Portanto, ou seja, mas é assim, nós já vamos chegar aí, já vamos chegar aí. Já vamos chegar nesse contexto. Eu lembro-me que foi em 2008 que eu tive contato com um programa do PADEPA, o partido político PADEPA, que concorreu às eleições até 2008. E num dos programas do PADEPA, eles defendiam exatamente isso, a liberdade individual. Como é que tu achas que o liberalismo se aplica no nosso contexto? Não, é o seguinte... Isso já se aplicou, né? Sim, quer dizer, aplicar, se já se aplicou, eu sinceramente desconheço esse episódio. E eu justifico por quê? Porque até hoje nunca tivemos um espaço onde o cidadão realmente pudesse expressar, pudesse efetivamente exercer os seus direitos devidamente. Agora, sim, nós podemos aplicar no nosso contexto. Aliás, devemos aplicar. Aliás, deve ser o caminho a seguir. E é interessante, por acaso, eu não tinha essa nota que o PADEPA tinha essa linha filosófica. Não era bem uma linha filosófica, mas era um valor que defendia. Exato. E agora, já que estamos nessa conversa de valores, eu também fico um pouquinho constrangido, porque recentemente o ACJ, o presidente da UNITA, lançou um vídeo, e num desses vídeos ele disse claramente que se a UNITA ganhasse as eleições e caso a UNITA se tornasse governo, haveria menos interferência estatal. Ou seja, haveria um empoderamento do indivíduo em si, mas pouca interferência estatal. E isso soa confuso, porque ideologicamente a UNITA não é liberal. A UNITA é mais um partido de centro-direita ou centro-esquerda, não sei. Mas só que ela se posiciona hoje, apresenta esse posicionamento de menos interferência estatal. E se tivéssemos que aplicar na nossa realidade, tu achas que funcionaria o liberalismo? Sem dúvidas. Sem dúvida. O liberalismo funciona. Isso não é uma conversa simples, meramente filosófica. O liberalismo funciona nos Estados Unidos, funciona na Noruega, funciona na Suazilândia. O liberalismo funciona, pode funcionar em Angola. E é bom que o ACJ, no caso a senhora Adalberto Costa Júnior, comece a trazer esse discurso de menos Estado, porque afinal de contas há um eleitorado que interessa-se por essas questões, não é? Por isso estamos aqui com essa conversa. E de facto sim, funciona, e nós precisamos esse ambiente, porque estamos muito sufocados.
ok? O Estado sufoca-nos há muito, há décadas. Então, se ele diz menos Estado na vida do cidadão, certamente é positivo. É bom que ele traga esse discurso. E é bom que as pessoas prestem atenção a essas questões fundamentais. Porque, afinal de contas, não podemos só defender uma transição política. Devemos defender a ideologia, devemos defender a liberdade do cidadão. E sim, eu acredito e creio, tanto do ponto de vista filosófico, político, econômico, temos condições para implementar o liberalismo. Em temos Angola. condições. Mas tu não achas que uma possível implementação do liberalismo em Angola ia confundir em parte o papel do Estado? Porque o meu grande problema o problema que eu vejo, o grande problema que eu vejo é, nós infelizmente não temos uma classe média em Angola. Nós temos uma classe alta e temos uma classe pobre. A classe média é pouca ou quase inexistente. Quase inexistente, exato. Ou seja, a intervenção estatal acaba por ser a segurança das pessoas que não têm nada. Num Estado liberal, nós estamos a falar de uma intervenção estatal limitada. Não achas que isso prejudicaria de alguma forma? Sim, eu percebo onde tu queres chegar, mas aqui a questão é o sentido do que é a intervenção estatal. Ou seja, quando Adalberto diz menos Estado, estará a referir-se nas questões fundamentais, ou seja, o ambiente econômico, por exemplo. Nós temos, por exemplo, em Portugal, tu aqui quando és um político ou algum gestor, se és gestor público, não tens que concorrer no mercado econômico. Não podes gerir uma instituição econômica, um negócio, propriamente dito. E nós em Angola não temos esta separação de poder. Porque o Estado é o gestor político, é o gestor jurídico, é o gestor econômico, está presente na vida do cidadão constantemente. Então, essa diminuição, essa limitação da hegemonia do Estado, de facto, ela é necessária. Agora, se vai fazer mal à classe pobre, não, porque de facto o Estado não vai deixar de fazer parte da vida do cidadão. Okay. Ele vai continuar a fazer parte da vida do cidadão, mas nos momentos necessários, nas questões fundamentais. Digamos, ou seja, está a falta de habitação, por exemplo, uma localidade não tem habitação. O que é que o Estado pode fazer para limitar o seu papel? Pode fazer um contrato com o empresário vai construir habitações, o cidadão vai fazer crédito, vão pagando essa habitação. Ou seja, o Estado está presente, mas de uma forma limitada. Nós temos um Estado que sufoca-nos a vida, sufoca o ambiente de negócio. Exato, isso é engraçado, não só o ambiente de negócio, é engraçado porque há tempos eu estive a conversar com um amigo que investe no agronegócio agora, e a discussão foi exatamente essa, até que ponto é que o Estado angolano, dentro da própria estrutura que se cria, há limitações entre o setor privado e o setor público. E é interessante porque um dos maiores concorrentes, por exemplo, no ramo imobiliário em Angola é o Estado. Ou seja, tu não tens um empresário ou não tens uma classe empresarial a investir fortemente no ramo imobiliário. Mas por quê? Porque o Estado é o que mais constrói casa, é o que mais gera habitações. Eu acho que, e eu devo concordar contigo que o Estado de alguma forma acaba por matar a iniciativa privada. Claro. Mas ainda assim, eu volto a insistir e vou ter que te fazer essa pergunta de uma forma mais direta. Tu achas que o liberalismo, esse liberalismo convencional, o liberalismo europeu, o clássico, no nosso contexto não devia sofrer nenhuma transformação? Porque uma coisa é o modelo e a existência do modelo. Obviamente que no nosso contexto isso tinha que sofrer algumas transformações. E se sofresse, quais seriam essas transformações? Sim, de facto, essa é uma filosofia, é uma ideologia. E ela provém do Ocidente, como tudo, não é? Feliz ou infelizmente é o que é. Sim, ao implementarmos o liberalismo, ou qualquer uma outra ideologia, ou filosofia política, há que sofrer alterações. Aliás, mesmo na Europa, ou no Ocidente, o próprio liberalismo tem diferenças, ou seja, não é o liberalismo que se vive em Portugal, não é o mesmo que se vive no Reino Unido, ok? Então, mesmo em Angola, nós vamos ter aspectos muito fundamentais ou seja, fará com que o nosso liberalismo seja um liberalismo angolano, tendo em conta o aspecto cultural, tradicional, geográfico. Portanto, sim. Agora, os aspectos que podem ser, ou deveriam, ou devem sofrer alterações no liberalismo, assim, em termos práticos, seria a questão
por exemplo, da geografia, né? Nós, por exemplo, temos províncias, a nossa geografia é muito diferente, temos províncias com culturas totalmente diferentes. Ou seja, aqueles que poderão gerir esse liberalismo, eles têm de aplicar segundo o contexto local. Ok, eu concordo realmente com o que tu acabaste de dizer, mas isso implicaria que se fizesse um estudo antecipado, principalmente da nossa forma de ser, da nossa cultura. Exato. Porque o liberalismo não afeta só politicamente, mas afeta socialmente. É todo Sim, um conjunto. é todo um conjunto. E eu acho que o Mena, já agora o Mena, se tiveres a nos ver, fala para ti, mano. O Mena desenvolveu um trabalho recentemente sobre o liberalismo em Angola. E eu não sei se tiveste contato com essa obra, porque um dos pontos que eu vi era mesmo sobre a aplicação do próprio liberalismo em Angola. Em Angola, exato. E ele fez uma Angola estudo, mais liberal. Exato. É Ele fez um estudo muito simplificado do nosso contexto. Mas eu não sei se tu achas que a nível de características, tanto características físicas, a nível de características de cultura, a nível de características culturais, nós estamos prontos, de fato, para implementar o liberalismo. Sim. Por acaso, eu tive contato com essa obra, de facto. Eu, inclusive, tenho uma crítica, mas no momento exato aí de fazê-lo. Ok, Mena. Sim, Mena tem uma crítica. Tem uma crítica. É só porque lá está. Nós estamos a falar de uma filosofia política e quando o debate é interessante e há aspectos fundamentais que ele poderia trazer para servir de base desse debate. Mas no momento exato, vamos discutir. Agora, as questões fundamentais para o nosso contexto. O liberalismo que podemos falar já deve ser a limitação da hegemonia do Estado. Portanto, esse deve ser o primeiro passo. É assim, e nós vamos entrar já nesse debate agora, depois Exato. disso. Sim, mas esse deve ser o primeiro passo, tendo em conta o contexto cultural, geográfico. O Estado, primeiro, nós temos de reduzir o papel do Estado na economia. Ponto. Esse deve ser o primeiro passo. Agora, as questões culturais, porque estamos a falar de um liberalismo, vamos ter que defender surgimento de outras ideologias, pessoas que vão decidir ser o que não são hoje, vão escolher outros caminhos, portanto, essa é outra discussão. Mas, por agora, nós devemos priorizar e limitar a hegemonia do Estado na economia. Um dos valores que eu mais admiro no liberalismo é o individualismo. Exato. Eu, de fato, defendo isso. E nós também já tivemos essa conversa. Eu disse que sou adepto do anarcocapitalismo. Eu sou um anarcocapitalista. Um anarcocapitalista. É o anarcocapitalista. Exato. É o anarcocapitalismo. E nós no anarcocapitalismo defendemos aí uma extinção completa do Estado. Eu acho que existem modelos, existe um modelo diferenciado de organização social que pode ser oposto ao Estado e que funciona, obviamente funciona. Tu não achas que pensarmos agora só na limitação do Estado seria muito mais prejudicial quando devíamos pensar numa extinção completa do Estado? Eu entendo essa, mas o anarcocapitalismo, eu diria que é uma ideologia simplesmente filosófica, ou seja, só funciona do ponto de vista filosófico. Na prática, não. Eu digo porque o ser humano em si ele precisa de limites. Então precisamos de Estado. Eu digo já, a questão da segurança, por exemplo. Então não será prejudicial em apenas limitar o papel do Estado, até porque o Estado não é uma pessoa de bem. O Estado, qualquer iniciativa do Estado, qualquer, sem exceção, qualquer iniciativa do Estado tem apenas uma finalidade, é o poder. Então, quanto mais ou menos for o seu papel na vida do cidadão, melhor. Portanto, eu acho que não há nenhum prejuízo, não haverá nenhum prejuízo nesse sentido em limitar o seu papel. O papel do Estado. Sim. Não, por exemplo, quando eu digo que nós devíamos defender, e eu defendo isso, a extinção completa do Estado, eu falo de um processo de seleção natural, um processo que obedeça todos os processos naturais. Obviamente que isso, na prática, nós estamos habituados a um sistema que funciona assim durante muito tempo. Exato. E é preciso nós olharmos que para que esse sistema funcionasse, continuasse a funcionar assim, teve que também passar por vários processos. E um desses processos foi a criação das elites, o próprio degradê que se formou, a própria pirâmide de ascensão natural ou forçada e por aí fora. O que eu acho que nós devíamos estar a defender agora com o liberalismo é que a ascensão dessas elites tinha que obedecer um processo natural, o que não acontece. Por exemplo, quando o liberalismo surge naquela altura aqui no Ocidente, era exatamente isso. Tu tinhas pessoas que se posicionavam a nível político e geram famílias de posses. Ou seja, esses já exerciam alguma influência, mesmo a nível... Por isso foram contra.
Não, Por isso o liberalismo é atacado até hoje, em toda a parte do mundo. Porque o Estado não gosta que o cidadão seja livre. Porque o Estado não gosta de perder a sua hegemonia, o seu papel na vida do cidadão. Ele quer manter o cidadão refém. A luta do liberal é exatamente esta. Ok. Nós queremos que o cidadão seja livre, desde que tenha consciência de que as suas ações podem ter consequências. Se tu decides, portanto, não trabalhar, é tua decisão. Mas que saibas que a partida sofrerás consequências da pobreza. Porque o liberalismo, na verdade, não é só uma questão filosófica, é também um combate à pobreza. O Estado não produz. Quem produz numa nação, numa república, é o cidadão. Portanto, quanto menor for o papel do cidadão, melhor é a economia, melhor é a vida do cidadão. Portanto, não há aqui questões de, não, o Estado... Agora, a extinção. A extinção do Estado. Não, o Estado é necessário. O Estado é necessário. O Estado é necessário. Aí vamos, ou seja, eu discordo. Sim, eu particularmente não quero entrar aqui. Vamos reservar um debate próprio. Exato. Para entendermos a diferença entre o anarcocapitalismo e o próprio liberalismo. Sim. Mas, se calhar, o que as pessoas querem perceber agora e que interessa muito é a diferença entre o liberalismo e o ortoliberalismo. Sim, ou seja, o liberalismo... Podes falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, posso. Ou seja, quando estamos a falar do orto, estamos a falar da ideologia que nasce primeiro do liberalismo, né? Ou seja, é a essência do liberalismo. O liberalismo é uma ideologia que nasce exatamente do orto, não é? Ela pega a base ideológica do liberalismo clássico, portanto, ele divide o liberalismo por dois, que é o liberalismo político e econômico. Portanto, a diferença é exatamente essa. É como se estivéssemos a falar da igreja, por exemplo. Temos a igreja ortodoxa, temos a católica, que são os pouco mais liberais. Né? Sim. Portanto, assim, em palavras muito simples, essa é a diferença. É a diferença. Exatamente. Mas, por exemplo, nós temos o exemplo de um país que é ortoliberal, que é a Alemanha. A Alemanha tem um modelo econômico. Sim. Porque na Alemanha, o modelo dele é um mix. Exato. É um mix do capitalismo clássico com o liberalismo. Literalmente. Então dá nesse ortoliberalismo. Exato. E é engraçado porque, a Alemanha tem mostrado passos de desenvolvimento muito significativos. Tu achas que o ortoliberalismo nasce exatamente para fazer frente ao liberalismo? Ou achas que são duas teorias políticas que andam conjugadas, andam juntos? É o contrário. Yeah. Quem faz frente é o liberalismo. Já agora, desculpa pessoal, estou com a voz fônica. Estou a passar mal. É totalmente ao contrário. Quem combate o orto é o liberalismo. Porque lá está, os ortodoxos, né, são essa elite que nasceu já desde a base da pirâmide. Ela veio da igreja, ok? São aqueles que estavam do lado direito. Okay. No momento da discussão. Dessa ideologia. Portanto, quem faz frente é o liberalismo. Por isso que a Alemanha funciona, porque eles lá têm os conservadores econômicos, políticos, e têm os liberais econômicos e políticos. Portanto, o próprio parlamento em si, eles discutem, é um combate de ideias. Isso funciona porque isto é 50-50, ok? Bom, nós estamos aqui a conversar sobre nós estamos a falar sobre o ortoliberalismo, que é um sistema que funciona no Estado alemão e que tem características muito fortes porque tem se mostrado muito eficiente. Exato. Tu achas que entre o ortoliberalismo e o liberalismo clássico há uma sintonia ou cada modelo defende alguma coisa diferente e tem fins próprios? Sintonia há. Agora, as finalidades é que são diferentes, né? Porque lá está, o liberalismo defende a liberdade total do cidadão. E já o orto tem algumas reservas, ok? Por exemplo, no orto não há corrente, por exemplo, de quem defenda a extinção do Estado. É totalmente impossível. Não é? Porque eles querem, de alguma forma, preservar a sua hegemonia na pirâmide econômica, política, essa hegemonia toda. Portanto, sim, as finalidades acabam por diferenciar-se, né? Porque um liberal tem apenas um único objetivo. É que a liberdade seja plena. Ok? Sem reservas. E um orto, portanto, tem algumas reservas, né? Quer que o Estado tenha algum poder, alguns efetivamente são contra a privatização de algumas e outras empresas, por exemplo. Essa é uma das características fundamentais, não é? E já um liberal não tem reserva nesse sentido. Portanto, sim, as finalidades é que diferem, mas sim, eles têm um fim único. Porque um dos princípios básicos, se bem me lembro, do próprio
um dos princípios básicos do liberalismo é exatamente isso. Eles defendem o livre mercado Exato. e a livre circulação Exato. econômica. Exato. Mas Exato. tu não achas que para nós termos essa estrutura a funcionar, nós precisamos ter um país minimamente organizado? Porque para nós termos uma livre circulação de comércio a nível de comércio e nós termos uma liberdade econômica grande, o país tem que estar minimamente organizado. Nós temos que ter as infraestruturas em dia. Tu que defendes isso para a nossa realidade, é meio complicado, não achas? Porque, nós estamos a falar de um país que ainda tem que resolver questões básicas, problemas básicos. E o próprio liberalismo, eu não sei se o liberalismo é conciso em relação a isso. Mas eu não sei o que é que tu achas sobre isso. Sim, de fato é um bocado controversa essa questão. Porque realmente o liberalismo... ou seja, conta com a mão de obra do cidadão. E para tal é preciso que o cidadão seja capacitado e que haja instituições normalmente, ou seja, minimamente organizadas. Mas é que a questão deve ser aquilo que é a nossa prioridade. Nós não podemos trazer aqui essa ideia de adiar a liberdade do cidadão. Certamente que não há ideologias perfeitas. Não encontraremos um momento certo para implementarmos o liberalismo ou a liberdade. Portanto, este é o momento e devemos implementar no sentido de que, paulatinamente, faseadamente, nós vamos conseguir, primeiro, limitar o Estado e depois tentar e efetivamente investir na formação do homem, tentar organizar as instituições como elas devem se organizar. Portanto, se o Estado limitar o seu papel, por exemplo, nas demais províncias, estamos a falar concretamente de Luanda, os governos locais efetivamente procurarão integrar os quadros minimamente capacitados, organizar as instituições e funcionar na medida do possível, ok? Agora, não podemos aqui dizer taxativamente que não poderá funcionar. Certamente que teremos limitações. Haverão erros. Sim. Então tu dizes que é preciso montarmos uma estratégia própria para que isso funcione no nosso contexto. Exato, tal qual. E a estratégia é muito simples. Só temos de começar em algum lado, ok? Temos de começar em algum lado. Porque afinal de contas, esse receio também acaba por prejudicar o próprio desenvolvimento do país. O que é que o Estado tem feito até agora? O Estado não produz, o país não desenvolve. Isso é verdade. Okay? Fizeste-me lembrar agora também da discussão que tivemos sobre essa interferência do Estado. Porque o que acontece realmente em Angola, o que acontece em Angola e em muitos países africanos é o Estado vê-se no direito de dar alimentação, dar comida, dar habitação, água. dar não sei o quê. Faz é como se fosse uma espécie de sintonia de distribuição de riqueza. Exato. Só que não se distribui riqueza. Não, mas o problema é que não se distribui riqueza. Não sei se concordas comigo. Errado. Eu acho que as riquezas geram-se, não se distribuem. Exato. E vocês vêm para fazer frente a isso. Exato. E essa questão que tu levantas é extremamente importante. E eu digo que isto não é uma questão que vem por acaso. É toda uma questão histórica, ideológica. Os países africanos, Angola em particular, nós viemos de uma filosofia política cuja a demanda psicológica do cidadão, do presidente da república, de quem detém o poder, ele diz: o mais importante é resolver o problema do povo. E esse discurso... Esse é o slogan clássico. Exato, ou seja, toda a conjuntura política, econômica, social, baseia-se exatamente nesse discurso, ou seja, parte daqui. E ali está o nosso problema. Por isso que o cidadão é tido como um objeto não funcional. O cidadão não participa na resolução dos problemas. E é preciso olhar para a Câmara ao dizer isso. Quando eles dizem que o mais importante é resolver os problemas do povo, eles dizem que o povo não tem capacidade de resolver os problemas por si próprio. Ou seja, é preciso interferência de alguém para que se resolva os problemas. Ele tem que trazer água. Pois não, mas o problema é exatamente aí. Porque se nós somos um Estado democrático e de direito, nós temos essa democracia participativa, eu acho que o povo, a população, as pessoas, são uma mais-valia, porque eles podiam participar diretamente na construção desse próprio Estado. A questão central deve ser o cidadão. A política administrativa deve ser o cidadão.
O Estado, ele só tem que servir como um árbitro, ok? Aquele que efetivamente olha e diz, não, isto aqui por lei é errado, ele vai sempre normalizar o funcionamento das instituições. O Estado, qual é o papel do Estado? O Estado é permitir que a democracia funcione, mas que o indivíduo deve ser o centro, deve ser o cerne da questão. O indivíduo tem que resolver seus próprios problemas, ou no mínimo participar. Porque quando diz o mais importante é resolver o problema do povo, está efetivamente a impedir que eu como cidadão participe, não é? E essa participação é importante, porque se pensarmos bem, quando dizem que o mais importante é resolver os problemas do povo, passa a imagem de que conhecem os problemas do povo, mas não conhecem. Não conhecem porque o povo não está lá para participar diretamente. Ou seja, mas como é que vai resolver o problema do povo? Alguém que está em Luanda vai resolver o problema do Bié? Não faz sentido. Alguém que está em Luanda vai resolver o problema de Cabinda? Também não faz sentido. Isto não funciona. E lá está. Há um outro discurso que é clássico do John Kennedy. Quando ele tomou posse, ele expressou ele utilizou as seguintes palavras: não perguntes o que o Estado pode fazer por ti. Pergunte o que podes fazer pelo Estado. Ok. Ou seja, estás a perceber, esse discurso, ele acaba a ter essa mesma essência. Tá bom, mas César, é assim, eu percebo tudo o que tu estás a dizer, mas tu sabes que o nosso Estado tem características muito próprias, isso é típico de comunista. Claro, né? exato, Aliás, exato, essa linguagem, quando o Estado angolano, o governo que nos governa há 45 anos, o partido que nos governa há 45 anos diz que o mais importante é resolver os problemas do povo, nós sabemos que essa simetria, ela está muito ligada ao coisa. Isso é simétrico ao comunismo. Exato, é distribuição de recursos. Exatamente, distribuição de riquezas. De riquezas. Yeah. Mas tu achas... Isso não funciona a lado algum. Mas tu achas que nós temos muitos jovens liberados hoje? Hoje temos uma grande... Sim. E lá está. E o número só tem aumentado. Porque, assim, há uma sede de liberdade. Okay. Nós precisamos ser livres. Yeah. Nós queremos participar na vida ativa do nosso país. Yeah. Porque o cidadão tem que participar, o cidadão tem que produzir. Mas tu achas que se calhar até não temos essa dimensão tão grande, não sabemos a dimensão dos jovens que são liberados em Angola, porque fala-se pouco dessa ideologia. Certo. Tu achas que se falar muito agora já há um partido que é o Bloco Liberal? Limpar o cara. Yeah. Limpa, mano. Senão, Yeah. Queres? Não, limpa mesmo lá, limpa mesmo aqui. Nós temos poucos jovens hoje liberados, ou temos muitos? Temos muitos. Mas tu não achas que o liberalismo é elitista? Não é uma questão de ser ou não. Eu acho que é elitista. Mas não digo porquê. O Mena, eu conversei com o Mena na altura, o ex-presidente ex-presidente fundador do Bloco Liberal. E na altura eu disse-lhe que o movimento dele era um movimento, porque era uma iniciativa. Mas eu entendo essa visão, eu entendo. É elitista porque... É uma discussão de pessoas cultas, né? Digamos assim. Pois, porque nós estamos a falar de uma dimensão, de uma discussão de uma outra dimensão. E nós ainda hoje, eu acho que temos a necessidade, continuamos a ter a necessidade de termos discussões básicas, né? Sobre questões básicas. Exato. Mas não é só por aí. Tu não achas que falar da emancipação de uma classe que não existe seja uma utopia? Não, mas atenção, eu vou voltar um bocado. A questão de ser ou não elitista é um bocado, utópica. Eu digo por quê? Porque o liberalismo é a única ideologia que realmente permite que o indivíduo da base ascenda ao topo. Mas essa extensão faz-se por via do quê? Essa extensão faz-se por via dos setores privados, né? Sim, por via, porque a iniciativa privada... Não, estamos a falar dos setores privados, como por exemplo a banca, através de financiamento. O cidadão tem a liberdade de criar o seu próprio movimento, seja qual for, econômico, social, ascende. Mesmo que não atinja o topo da pirâmide, mas ascenda. Ele vai ascender, ok? Tá transpirando, meu porra! Oi, tá quente, meu. Você não quer parar com essa vamos terminar. Ui, a luz, mano. Meu! Vamos terminar. Porra! Yeah. Não, mas vamos resolver essa questão. Tá bem. Mas, sim, bro, uma pergunta meio inusitada. Já agora, apareceste aqui com uma t-shirt de Mandela, Nkrumah, Lumumba, Sankara, Gaddafi.
Band, Bica e Kuti. Kuti. Quais são esses nomes? Eu conheço muitos nomes daí, se não todos, talvez. Mas por quê essa t-shirt? Sim, a pergunta é interessante. Yeah. Foi propositado essa escolha dessa t-shirt, porque nós estamos a discutir uma ideologia ocidental. E normalmente há uma tendência de conotarem as pessoas que nós, quando formos governo, se um dia formos governo, ou criar-se um movimento, vamos abrir as pernas ao Ocidente, ok? Ou que pessoas que falem das ideologias ocidentais não conheçam a história do continente africano. Não é por aí. A gente também estuda sobre a África. A gente também estuda sobre as ideologias africanas. Dentre esses, algum foi liberal ou não? Não. Aí já é um bocado difícil. Aí já é um bocado difícil falar do liberalismo, porque é muito simples. Mas o contexto também contribuiu muito, porque de facto eles tiveram um contexto muito difícil. Era um momento de transição e eles precisavam de algum poder um pouco mais absoluto para de alguma forma tentar organizar aquilo. O problema é que eles não conseguiram depois institucionalizar a democracia, as liberdades individuais. Não, acho que Mandela conseguiu. Mandela conseguiu, mas também o contexto, é a África do Sul. Depois também dadas as circunstâncias que o país teve. Exato. O próprio contexto, o alcance da democracia sul-africana também tem muito a dizer nesse contexto. Mas é assim, César. As pessoas que o rodeavam. Alguma referência africana tua, uma figura africana liberal que te representa de alguma forma? Em termos de liberdades propriamente ditas. Não só de liberdades, a nível econômico, político. Ou seja, eu teria de me basear nos índices, não é? Nos índices. E aqui falar de índices seria mesmo Mandela. Eu vou ter que te cortar, mas assim, eu tenho, e eu, Jonas Savimbi. Há quem diz que supostamente a UNITA tem uma economia de mercado, ou tem uma proposta de economia de mercado com Jonas Savimbi, mas eu duvido. Duvido porque quando eu ouço os discursos de Jonas Savimbi, eu tive contato com muito material, livros e por aí fora, eu vejo alguém que fala mais do ortoliberalismo do que de outra coisa. Ou seja, ele fala de uma economia moldável, né, que seja maleável. Ele fala de uma economia que seja maleável. Mas a maleabilidade dessa economia tem a ver também com a aplicação do nosso próprio contexto. Aí tá. Eu acho que falar sobre especificares isso e trazeres essas referências para dentro do que tu tens estudado acaba sempre por ser muito, mas muito interessante. Ok. Agora, só uma questão. A questão de Jonas Savimbi, ou seja, essa questão econômica, de facto há um documento importante que eu tive acesso. Numa das discussões internas, e Jonas Savimbi ele dizia que ele não era capitalista, não era socialista. Ele defendia o meio termo, o caminho do meio, tendo em conta o contexto social, político do nosso país. Ou seja, ele defendia que não poderia se implementar o capitalismo propriamente dito porque o cidadão não estava pronto para lidar com os desafios do livre mercado. Ok? Também não poderia implementar o socialismo propriamente dito porque também queria que o cidadão tivesse a liberdade de fazer a sua própria vida. Então, eu acho que sim, nesse sentido é interessante que ele tinha essas noções de liberdade, ou seja, liberalismo, digamos assim, econômico, essencialmente. Ele tinha essas ideias, ou seja, lutou para que fosse efetivo essa implementação de uma instituição democrática propriamente dita. Tá bem, mas diz-me aí agora, a curto prazo, qual acha que seriam as vantagens de termos um modelo, de termos um governo liberal em Angola? Qual achas que seriam as vantagens de termos um governo liberal em Angola? As vantagens, primeiro, o povo angolano está sufocado. Sufocado porque não goza de liberdade. Segundo, o liberalismo poderia libertar os profissionais, as instituições públicas, nomeadamente a comunicação social, seria um passo fundamental. Porque nós teríamos uma comunicação social muito mais concorrida. Exato. Né? Teríamos várias emissoras, teríamos várias rádios, várias televisões. Ok. Agora, isso do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, claro, haveria a concorrência. O Estado deveria deixar de combater as iniciativas privadas. O Estado deveria não, repete essa parte. O Estado deve deixar. O Estado E fala olhando para cá. Então, o Estado
deve deixar de combater as iniciativas privadas Tá e implementar políticas que efetivamente incentivem as iniciativas privadas. Ok, então defendes. Já vi que tens aqui um laço com o privado. Eu não sei se ganhas alguma coisa com o privado. Não, mas a Essa questão do ideologia. privado tem que ver mesmo com as liberdades fundamentais do indivíduo. Tem, eu sei. Ok? Tem. E tem que ser. É assim, E não não há sei. tempo. E não, a implementação do liberalismo não pode ser adiada. É engraçado porque nós teremos aqui o nosso próximo convidado, que é um ferrenho capitalista, o Jonas Mulato. Ele não assume, mas ele é um ferrenho capitalista. E ele vai contrapor aqui. Limpa, mano. Tira. E é engraçado porque nós teremos aqui o nosso próximo convidado será um capitalista ferrenho. E eu acho que vai ser uma discussão interessante porque ele vai tentar desconstruir, o argumento. Mas Então lança aqui um desafio. Um desafio. Ponha-me com um capitalista ou um socialista, porque nós precisamos dessa discussão e é urgente. E eu digo por quê? Paremos de discutir sobre partidos. Ok? Vamos discutir sobre ideologias. Exato. Os problemas sociais resolvem-se com ideologias. Concordo, plenamente de acordo. Mas, bro, estamos a chegar ao fim do podcast. Era passar uma coisa muito rápida de 15, 10 minutos. Já, mano, já, meu. Então era passar uma conversa rápida. Nós tínhamos combinado que fosse. Nós pensamos que seria mas uma tu coisa sabes que essa conversa Sim, normalmente. Estamos aqui com 43 graus. É complicado. Tá bom. Vamos ter que cortar agora. Mas como é que é? Como é que imaginas? Nos vende aqui uma imagem de uma Angola mais liberal. Como é que achas que seria uma Angola mais liberal? Lá está. Uma Angola mais liberal. Nós temos que pautar e sonhar com desenvolvimento sustentável. O nosso país tem muito potencial econômico e nós passamos vergonha alheia. Então, uma Angola mais liberal poderia dar ao cidadão, a nós o cidadão, quer dentro ou no exterior, dignidade. Ok? Porque eu tenho dito sempre, tu podes ser um gênio, podes ser um intelectual invejável, mas quando chegas no meio onde as pessoas sabem que o teu país não é livre, o teu governo não é democrático, automaticamente és conotado de burro. Isto por quê? Porque é o cidadão quem resolve os problemas do país. Então, uma Angola mais liberal poderia tirar-nos essa vergonha internacional. Nós vamos alcançar o desenvolvimento. Vamos pôr o cidadão no meio da questão, no centro da questão. E tu achas que falta muito para termos essa Angola mais liberal? Sim. Tenho alguns receios, inclusive, porque os índices são muito baixos. Para que tal seja uma realidade. Agora, é verdade que temos avançado um bocado nesse sentido. Hoje temos um cidadão um pouco mais ativo, um cidadão um pouco mais informado, porque na verdade o problema está na informação, não é? Quanto maior for o acesso à informação, melhor é a velocidade, maior será a velocidade para alcançarmos essa implementação de uma instituição democrática, porque o liberalismo é a democracia. É implementarmos as liberdades, que o cidadão circule, trabalhe, participe, que não tragam soja a nós, que nós produzimos a soja, ok? Que não nos deem peixe. Não, vamos dar aqui um exemplo mais prático. O milho que veio da Argentina. Da Argentina, exato. Nós não precisamos a ideia disso. É nós produzirmos nosso próprio milho. Nós temos terras. Temos o povo angolano é 90% camponês. É só transformar a produção familiar numa produção industrial. Okay. É só capacitar o cidadão. Achas que fazendo isso teríamos uma Angola boa e uma Angola no top? Sem dúvidas. Sem dúvida. E em pouco tempo. Atenção, em pouco tempo. Gostei do otimismo. Sim. Epa, bro, foi um prazer. Muito obrigado, bro. Foi uma conversa interessante, curta, mas muito interessante. Exato. Mas é isso, pessoal. Ficam atentos. Nós começamos agora com essa discussão de ideologias. Eu acho que nos próximos dias ainda vamos ter aqui mais um convidado e fiquem ligados a isso. Partilhem o máximo que puderem. Deixem aqui sugestões de alguns temas que gostariam muito que discutíssemos aqui no podcast. E é isso. Estamos juntos, pessoal. Bateu. Até a próxima. Valeu, mano. Eu bicho.